E nós temos, gente, falado muito aqui na nossa cobertura a respeito da reestruturação da comunicação social do governo federal. E no meio das discussões para uma possível troca de comando nessa área, a gente fala muito a respeito da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que tem ali status de ministério, a SECOM. Um assunto já está provocando bastante polêmica: a propaganda do governo nas redes sociais. Eu fui levantar, junto com o Leonardo Ribeiro, da nossa sucursal de Brasília, as primeiras conversas que estão correndo nos bastidores sobre esse assunto. E o que a gente ouve é que existe uma insatisfação muito grande no entorno do presidente Lula com muitos dos resultados desse investimento. A tese aí é que o governo, de certa forma, em alguns momentos, pelo menos, tentou imitar o bolsonarismo, tentou conseguir um resultado semelhante ao que Jair Bolsonaro conseguiu nas redes sociais. A gente sabe que Bolsonaro se elegeu em grande parte pelas redes, não tinha acesso àquele modelo convencional do horário de televisão quando ele chegou à presidência da República e utilizou essa base ao longo de todo o seu mandato presidencial. Mas quando Lula assumiu, a tentativa de tentar aproveitar ali a chegada ao Palácio do Planalto para ter um resultado semelhante fracassou. Tem ali um entendimento de que talvez seja necessário repensar toda a estratégia para esse setor da comunicação social, que é só uma parte da comunicação governamental, mas uma parte bastante importante. Só para se ter uma ideia, desde o começo deste ano, só sob o guarda-chuva da SECOM foram gastos quase 30 milhões de reais em publicidade nas redes sociais, de acordo com um levantamento que foi feito para a gente pelo Leonardo Ribeiro. E é sobre esse assunto que a gente volta a falar com a Renata Varandas. Renata, bem-vinda de volta. A gente conversou muito a respeito da perspectiva de troca de comando na SECOM ao longo dos últimos dias, das últimas semanas. O nome favorito aí para assumir essa pasta ou então para guiar a política de comunicação social mais perto do presidente, mas de maneira informal, é Sidônio Palmeira, que é marqueteiro do presidente Lula. E nessa minha apuração, junto com o Leonardo, tudo o que eu ouvi caminha ali para um olhar bastante crítico para a forma como foi conduzida a política do governo nas redes sociais. Tem a ideia de que até agora não se encontrou uma receita para dar visibilidade para grandes programas ou programas sociais importantes que podem servir de bandeira para o futuro. Então, por exemplo, um que me foi citado nessas conversas é o Pé de Meia, tido aí como uma boa possibilidade de bandeira eleitoral para 2026 para o governo do presidente Lula. Tem críticas também à forma como medidas do Ministério da Saúde são divulgadas. Chegou-se a um ponto, para você ter noção, de que o perfil do presidente Lula, perfil pessoal do presidente Lula, que tem um alcance orgânico imenso, são mais de 13 milhões de usuários, passou a reproduzir postagens dos ministérios para ver se ajuda um pouco nesse alcance. Então, de fato, essa é uma área que chama atenção e que deve ter um olhar mais apurado ali da nova gestão da SECOM, seguindo a orientação aí do presidente, né? Larissa, sabe o que me dá a impressão? É que quando o PT assumiu de fato tentando, claro, espelhar uma comunicação que foi feita pelo governo Bolsonaro. Ali a direita, ela se comunica muito bem e se comunica e vai no ponto e dá a impressão de que é totalmente orgânico. Eles vão lá, fazem um vídeo de qualquer maneira e não tem edição e esteticamente é feio e a linguagem é ruim, mas isso vai sendo replicado e isso tem um alcance. E o que dá a impressão é de que quando o governo chegou, achou que não existia técnica, que aquilo dali era feito, aquela produção era feita daquela maneira e sem nenhuma técnica. Hoje, quando a gente conversa com quem entende de fato, por exemplo, de redes sociais, as pessoas falam, isso tem técnica,
eles estão fazendo esses vídeos desse jeito, eles falam desse jeito, eles fazem esses cortes desse jeito, justamente porque isso tem técnica, porque é para viralizar, é para poder enviar, para isso ser transmitido naquelas listas de transmissão. E tanto é que isso é tão claro que uma grande discussão que hoje está no Congresso, olha a que ponto nós chegamos, é o uso de telefones celulares nessas comissões, nas CPIs. Por quê? Porque simplesmente eles não trabalham. Mas, principalmente os parlamentares de direita, não tem uma preocupação de eu estar ouvindo o depoimento do fulano na CPI. Não, ele não está fazendo isso. Ele está gravando vídeos, fazendo cortes para as redes sociais. E isso tem atrapalhado todo o trabalho geral, das comissões em geral. Então, existe essa discussão em relação, inclusive, à proibição de aparelhos celulares em determinadas comissões ou em determinadas discussões, por exemplo, porque isso atrapalha. Mas por quê? Porque há técnica em tudo isso. O que parece é que o governo Lula, quando chegou sem saber dessas técnicas. E eu falo isso porque eu cobri a campanha do presidente Lula em 2022. E aconteciam coisas inimagináveis, porque campanha, a gente fala que é uma várzea, né? Quase que vale tudo, é uma loucura o que acontecia. Então, a gente recebia vídeos, por exemplo, da direita com fake news muito absurdas. E várias vezes a gente ia questionar, olha aqui o que estão falando. Vocês não vão responder? Como é que fica isso daqui? Eu ouvi 1000 vezes. Não, a gente não vai se rebaixar a isso. Não, a gente não vai fazer dessa maneira. Claro, existe um porquê e ele é muito louvável? Sim, existe. Não, a gente não quer descer o nível dessa maneira. Só que o que aconteceu? Desse jeito, da forma com que foi feita a comunicação chegou, Clarissa, nas pessoas e a comunicação da direita chegou. E a comunicação da esquerda ficou patinando, porque a esquerda vem daquela mentalidade de 1980, que a comunicação ela é diferente. Então, eles não conseguiram chegar no meio termo, porque quando eu digo isso, eu não estou dizendo que, olha, a esquerda tem que fazer exatamente como a direita faz, não é isso. Mas precisa chegar no meio termo justamente para você conseguir atingir minimamente as pessoas. A nossa colega, a Débora, que cobre muito bem economia, ela estava trazendo um dado que é super interessante, Clarissa, a história dos R$5.000 do imposto de renda, né, que as pessoas serão isentas, quem ganha até R$5.000, ela trouxe um dado super importante, saiu uma pesquisa dizendo que quem ganha até R$5.000, o percentual de pessoas que ficou sabendo dessa medida foi pouquíssimo. Ou seja, eles fazem uma medida dessa que acabou com o mercado financeiro, desidratou o pacote de ajuste fiscal para atingir justamente as pessoas que ganham até R$5.000, que é a imensa maioria da população brasileira. E as pessoas simplesmente não ficaram sabendo disso. Ou seja, isso bateu super mal no mercado financeiro, mas ao invés de repercutir para os principais beneficiados, os beneficiados não ficaram sabendo. Ou seja, há de fato um problema aí de comunicação. E hoje eu não sei te dizer se é o meio que é feito, se é a forma com que é feita. Agora, a gente também tem que lembrar que existem várias cabeças pensantes dentro do Palácio do Planalto, várias cabeças pensantes sobre o mesmo tema. E normalmente cabeças pensantes sobre o mesmo tema, elas não se comunicam muito bem. Elas se batem, exatamente, as cabeças se batendo o tempo inteiro. Porque você tem ali o ministro Paulo Pimenta, que é o ministro da SECOM,
Você tem a parte ali que é mais próxima ao presidente Lula, aquele núcleo que é mais próximo ao presidente Lula, que faz uma assessoria de imprensa, mas muito direta ao presidente Lula. Você tem o próprio Stucker, que é o secretário de vídeo e imagem, que já é outra cabeça pensante. E você tem a Janja também, que é uma pessoa que é muito ligada às redes sociais, à comunicação. Então, tem muita gente pensando em torno do mesmo tema, mas que muitas vezes estão se batendo e estão pensando em coisas completamente diferentes. Então, além de tudo, o Palácio do Planalto tem essa missão aí de conseguir tentar fazer com que todas essas pessoas pensem minimamente da mesma maneira e tracem pelo menos a mesma estratégia, porque o que parece é que fica um monte de ponta solta e aí você não consegue atingir um objetivo, que é muito diferente do que a direita faz, né? Parece que eles têm, de fato, um método de fazer e dessa comunicação chegar. E, Renata, esse ponto do imposto de renda que você mencionou como um exemplo, ele é um exemplo bem claro de um outro ponto ali dessa apuração que a gente fez aqui, que é a ideia de que o governo ficou ali batendo cabeça mesmo, tentando encontrar uma fórmula para se comunicar nas redes, mas na avaliação de algumas figuras ali próximas do presidente Lula, deveria dar mais atenção a mídia tradicional, porque entendem ali, tem alguns conselheiros de Lula que entendem que nesse tipo de canal ele sabe se comunicar bem, em geral, e que ele deveria ter uma estratégia mais coesa, mais voltada para a mídia tradicional, falar para a população por meio desses canais com os quais ele está muito bem acostumado, né? Claro, sem menosprezar as redes sociais, que não podem ser menosprezadas em nenhuma estratégia de comunicação, mas que deveria ter um olhar um pouquinho mais direcionado para aquele ambiente onde Lula tem mais familiaridade. Essa possivelmente pode ser também uma das linhas a serem impressas numa mudança de gestão aí da SECOM. Lembrando, o próprio presidente Lula já indicou que quer fazer essa troca, né, Renata? Faz todo sentido, né, Clarissa? Ele tem mais familiaridade e aí ele surfa melhor dessa maneira. Agora, uma coisa é fato, é preciso repensar a comunicação do Palácio do Planalto, de fato, em relação às redes sociais. A gente sabe aí, você acabou de falar, o presidente Jair Bolsonaro, quando ele chegou, ele não tinha tempo de TV. E ele se fez em cima das redes sociais. E, claro, é difícil para o presidente entender isso e surfar nessa onda também de redes sociais, porque ele não é dessa geração. Ele não foi acostumado dessa maneira. Agora, ele vai precisar, de alguma forma, conseguir equilibrar isso e ter mais protagonismo também nas redes sociais, porque eu não consigo ver essa comunicação, essa nova comunicação do presidente, que é o que ele quer, porque ele anda insatisfeito, e é justamente isso, ele anda insatisfeito porque ele não consegue, ele diz que tem efetividade no trabalho, mas não consegue passar para a população. Agora, eu não consigo dissociar essa comunicação do presidente com a ausência de redes sociais ou com a baixa participação dele em redes sociais. Se for o Sidônio Palmeira mesmo, que tudo indica que vai ser, o Sidônio vai ter que achar aí uma equação para conseguir colocar o presidente Lula nesse caminho, né, Clarissa?